Irmãos, eu queria que, antes de entrarmos no nosso estudo, fazer uma pequena recapitulação de algumas ideias. Apocalipse foi um livro escrito, quem sabe, entre o ano 68, depois do enforcamento, depois da morte de Nero e a queda do templo de Jerusalém no ano 70, ou foi escrito entre os anos 81 e 96, no período de Domiciano. Mas o fato é que este livro foi escrito para revelar os princípios ou a filosofia da história da igreja. O que iria acontecer durante o tempo da graça na história da igreja. E depois de fazer uma abordagem daquele que o tocou, que foi João, que estava abordando, falando, provavelmente ele estivesse num momento de exílio, quando ele recebeu esta revelação na ilha de Patmos. Ele teve uma visão de Cristo, ele descreve a visão, e depois ele recebe uma série de informações a respeito de 7 igrejas. Aquelas igrejas não foram tomadas aleatoriamente. Elas foram tomadas com um propósito, para revelar o que iria acontecer na história. Então ele começa com um bom perfume, o perfume da graça, que é Éfeso. Cada palavra, cada nome tem um significado, tem um valor, e passa por Esmirna e depois vai para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que são essas igrejas? As igrejas são períodos da história. Elas estão revelando o que iria acontecer. Aquele que sabe todas as coisas está deixando algumas dicas importantes para que nós pudéssemos ter um pouco de acuidade. Durante muito tempo ninguém conseguia ver claramente estas coisas na história, pensando que era apenas um processo histórico do momento em que eles estavam vivendo, que Éfeso era aquele momento e que Sardes era aquela igreja. Mas conforme as coisas foram acontecendo, os estudiosos da Bíblia começaram a verificar o que estava por trás das linhas e das entrelinhas. Quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, preste atenção, existem 2 igrejas que não há nenhuma repreensão, que é a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Mas nestas 2 igrejas, tanto Sardes quanto Filadélfia, existe a sinagoga de Satanás. Só nessas 2. Preste bem atenção à palavra sinagoga. Quer dizer, aqueles que conduzem o grupo, sim, aí no sentido agogê, aqueles que ensinam o grupo e conduzem o grupo para um projeto de Satanás. Satanás é aquele que vem contra, é o debatedor, o acusador que vem para gerar confusão. Na igreja de Sardes, a igreja de Esmirna,
Na igreja de Esmirna, a obra satânica, ela produziu 10 tribulações. E foi um processo muito purificador. Mas no fim, este sistema gerou a igreja de Pérgamo, que é o casamento entre o Império Romano, com toda a sua filosofia babilônica, e a igreja. A igreja que vivia no subway, que vivia no subterrâneo, que andava nas cavernas, agora era colocada nos templos, era colocada como distinção e invadiu uma quantidade enorme de doutrinas anticristãs, inclusive o Natal. Até esta época não havia comemoração de Natal e outras comemorações. Elas surgiram a partir dessa abertura e trouxe uma série de consequências para a história da igreja. E a outra igreja onde tem a sinagoga é Filadélfia. E esta igreja, o nome já diz Philos, é amor, amizade, amigo, e Adelphos, que é irmão. Onde os irmãos são amigos ou onde os irmãos se amam. O amor entre os irmãos. Essa história começa no século XVIII. 1717. Você que gosta de pesquisar, depois pesquise essa data. 1717. Eu vou deixar só isto, porque agora eu sou um pouco proibido de entrar em alguns assuntos. Mas eu só dizendo, pesquisem esta data. 1717. Quando começa uma igreja também muito ativa na Europa. Com o movimento de Zinzendorf, na Morávia. Foi uma igreja evangelizadora, ela espalhou-se pelo mundo. Chegaram a dizer que na Europa, por esta época de 1700 até 1800, mais de 70% dos europeus eram cristãos, com experiências reais. Mas nesta época a sinagoga de Satanás se levantou muito forte. Muito forte. E eles propuseram um projeto. O projeto tem algumas coisas. Primeiro ponto. É corromper a mocidade pelo ensino subversivo. O projeto tinha como objetivo levar à corrupção da mocidade. No século XIX, esse projeto vai se desenvolver e no século XX ele se alastra de um modo muito profundo. Tudo isto é para que haja a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja morna, que não é nem fria e nem quente. Onde o Espírito disse, oxalá fosse fria ou quente. Mas porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Então, só iria acontecer Laodiceia por causa da sinagoga de Satanás, que iria produzir estes princípios. Primeiro, corromper a mocidade pelo ensino subversivo. Segundo, destruir a vida em família. Tem alguma coisa semelhante? Tem. Terceiro, dominar as pessoas pelos seus vícios.
a implementação de vícios, para que as pessoas sejam dominadas. Quarto, envilecer as artes e prostituir a literatura. Quinto, minar o respeito pela religião, desacreditar tanto quanto possível os líderes, espalhando contra eles histórias escandalosas, encorajar a alta crítica a fim de corroer a base das crianças e de provocar cismas e disputas no seio da igreja. Eu quero lembrar uma coisa aqui, alta crítica. O que é alta crítica? Foi um grupo de pensadores que surgiu na Inglaterra, na França e na Alemanha, com a finalidade de pegar a Bíblia e fazer uma chafurdação na Bíblia. Eles dividiram a Bíblia em várias correntes. Eles dizem que a Bíblia tem uma tradição javista, isto é, que vem de Javé. Outra tradição é eloísta, que vem daqueles que pensam o pensamento de Elohim. Outros são pristas, são os sacerdotes, e assim eles vão dividindo e vão mostrando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Como não tem ninguém para me ajudar hoje aqui, eu tive que parar aqui. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Que ela não merece crédito. Que ela foi escrita por homens e, portanto, homens podem deturpar, podem trazer coisas que não são reais. E esta alta crítica teve uma grande influência nos seminários, tanto na Alemanha, Inglaterra, França, Suíça, e depois foi para os Estados Unidos, e eles implantaram um sistema de retaliação da palavra de Deus. Existe até uma história de um pastor aqui no Brasil, que foi influenciado por este tipo de pensamento, e um dia, todos os domingos ele dizia: meus irmãos, esse texto não faz parte dos melhores manuscritos. Esse texto aqui é uma interpolação, foi acrescentado posteriormente. Este texto aqui é um texto apócrifo. E um dia ele foi visitar uma irmã da igreja, e ele esqueceu a Bíblia dele e pediu à irmã a Bíblia dela emprestada. E quando a irmã entregou a Bíblia, ele percebeu que ela estava toda cortada. Havia uns pedaços. E ele disse: meu irmão, o que aconteceu com sua Bíblia? Ele disse: é fruto da pregação do Senhor. Todas as vezes que o senhor dizia que este texto não fazia parte dos melhores manuscritos, eu ia lá e cortava. Quando o senhor dizia que esse texto aqui era uma interpolação, eu cortava. Por que botar isso aí? Eu só queria a palavra de Deus. Aí estava a Bíblia toda, só tinha não tinha nem um terço. É assim que chama-se a alta crítica. Então você preste atenção no que foi lido aqui. Minar o respeito pela religião, desacreditar tanto quanto possível os líderes, espalhando contra eles histórias escandalosas, encorajar a alta crítica a fim de corroer a base das crianças e de
provocar cismas e disputas no seio da igreja? Hein? É crianças. Na minha está crianças. C-R-I-A-N, C cedilha A-S. Mas aqui está a base das crianças. Porque as crianças é que precisam ter base. Também a base das crenças. Mas vamos pensar uma coisa. Há um objetivo. O objetivo é você não ter chão para pisar. É você não ter um alicerce seguro onde você se apoiar. Este projeto, ele está espalhado no mundo. Tudo está acontecendo. Vou ler mais um pouquinho para você ver. Propagar o luxo desenfreado, as modas fantásticas e as despesas loucas, eliminando gradualmente a faculdade de gozar as coisas simples e sãs. Tem alguma aparência com agora? Tem alguma semelhança? Vou dar um outro. Envenenar os espíritos com teorias nefastas. Arruinar o sistema nervoso com a barulheira incessante. E enfraquecer os corpos pela inoculação de vírus de várias enfermidades. Tem alguma semelhança? Vamos falar baixinho aqui para os bateristas não escutar. O barulho é um responsável. Faz parte do sistema. Eu estou doido para ir para o Piauí. Quando eu chegar lá, eu não vou escutar barulho nem de motor, nem de nada. Nos 2 primeiros dias vai dar uma descompressão na cabeça que parece que estou fora do mundo. É que o barulho nos enlouquece. São 2 coisas que foram inventadas para matar a gente. É luz elétrica e barulho. Luz elétrica porque Deus deu a noite para a gente dormir. Inventaram luz elétrica que fica estimulando o tempo todo. E agora estão achando que uma das causas do Alzheimer também é a luz excessiva. Luz. A gente não tem escuro. E aí vai. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Laodiceia é fruto de Filadélfia. É fruto da sinagoga de Satanás. Dito isto, vamos agora começar a fazer um pouquinho o que é na mosca, mas fora da mira. Este assunto aqui foi escrito no dia 27, quer dizer, foi escrito para o dia 27 de janeiro deste ano. Neste dia, nós tínhamos aqui o irmão Dr. Christian Schein, que estava falando aqui na nossa igreja. E o assunto, eu escrevi, porque ele não tinha nenhum assunto escrito, e eu acabei escrevendo um artigo, um estudo, e ficou aí na internet. As pessoas baixavam e pediam o áudio, mas não tinha áudio. O Henrique começou a me fazer cobranças. Olha, tem muitos irmãos pedindo o áudio deste texto. Eles gostariam de ter, porque muitas pessoas usam o áudio no carro, onde vão viajando, vão pelos locais, e eles têm a possibilidade de ouvir, e eles estavam pedindo. Nossa igreja hoje, ela é maior lá fora do que aqui dentro. Nós temos muitas pessoas, são mais de 30 mil baixadas por mês na internet. Então há muitas pessoas que estão buscando esse material. Isso não tem nenhuma honra para o homem, isso é tudo a glória é de Cristo. E é dele, e por ele, e para ele que são todas as coisas.
Nós somos os piores dos piores, todos os que estão labutando aqui, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, como Ele usa uma mula, Ele pode usar qualquer um de nós. É preciso que nós estejamos conscientes deste fato, mas Deus tem usado na rasura de cada um de nós, nem que seja um pouquinho para correr um filete da sua graça, para alguns corações que precisam da revelação da graça de Deus. Então eu gostaria que nós começássemos a olhar aqui o texto de Tito, capítulo 1, verso 6. Vamos todos ler juntos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Dá-nos a graça de enxergar além da letra, meu Pai. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Há uma profissão de fé, mas não há uma correspondência de vida. O negam por suas obras. Então, por que na mosca, mas fora da mira? Parece paradoxal o tema desse estudo. Ora, se o tiro foi na mosca, não pode estar fora do alvo. Ninguém pode acertar na mosca afastado da mira. O alvo, isto é, a mosca ou a mira, são a mesma coisa. Como alguém pode atirar na mosca, mas fora da mira? Como é que pode? No reino de Deus, o discurso e o curso da vida devem ser o mesmo. A profissão de fé e a vida de fé devem coincidir. O que eu digo precisa afirmar-se com o que eu faço. Mas acontece, muitas vezes, que a minha fala não concorda com a minha prática. A teologia está certa, todavia, as atitudes dizem o oposto. É verdade ou não é? Ontem eu fiz 2 casamentos, 2 celebrações. E num deles, um senhor chegou para mim e disse assim: gostei muito do que você falou. Eu também tento fazer isto, só que eu não consigo. Eu digo, então somos 2. Eu tenho clamado ao Senhor que me faça praticante da palavra e não somente ouvinte. E eu gostei daquele homem dizendo, eu também tento. Aí eu disse para ele assim, olha, só por Deus para a gente chegar nesse ponto. Só pela misericórdia de Deus. Vivemos hoje um momento histórico muito complicado. Sabemos que deve ser a verdade a única fonte que determina a conduta verdadeira. Mas infelizmente, é sabido também que uma preleção correta não garante um viver exemplar. A história da igreja sempre mostrou este problema, mas agora a coisa piorou muito. E a ortodoxia não consegue assegurar com mais segurança os efeitos da ortopraxia, ou da prática exata. Ortodoxia significa uma verdade correta. Ortodentia. A gente nasce às vezes com os dentes tortos. Os dentes estão fora do lugar. E aí vem o ortodentista e bota aquele negócio
na boca. Aquela bride, aquele aparelho. Eu nasci e eu tinha esse dente da frente, era assim, trepado um no outro. E lá no Piauí não tinha ortodontia. Mas tinha um dentista lá que ele me deu uma dica. Ele disse, você pega o seu dedo, puxa um e empurra o outro. Naquele tempo não tinha nada não. Isso é 1953. Eu comecei esse processo. Todo dia de manhã e de noite. Botou no lugar. Não gastei nada. Foi um trabalho do Dr. Aristóbulo Munguba, que ele me ensinou a fazer isso e deu certo. Está aqui, até hoje, no lugar. Ortopraxia é a prática correta. Quero dizer, a ortodoxia não garante hoje mais a prática correta. Ainda que a ortodoxia deva ser a forma da prática correta. Mas eu posso hoje ter uma ortodoxia e não ter uma ortopraxia. Eu tenho uma mensagem certa, mas eu não tenho uma vida certa. É isto que estamos lidando com o problema na mira, na mosca, mas fora da mira. O fato de alguém ser ortodoxo, isto é, correto na doutrina, não quer dizer que ele seja santo. Não estou usando o termo santo aqui como sinônimo de impecável ou perfeito, como é empregado popularmente, mas como alguém separado por Deus e separado para Deus. Uma pessoa pode ser ortodoxa na doutrina e heterodoxa na prática. Exata na mensagem, mas destemperada na comunhão. Perfeita na pregação e um desastre no relacionamento. É possível? É possível isto. Jesus ficou intrigado com certas pessoas que o consideravam como Senhor, porém não se mostravam dispostos a fazer o que ele ordenava. Vamos ler Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A homilia de muitos estudantes da Bíblia é impecável, mas a submissão é humilhante. A correção doutrinária não pode prescindir da elegância relacional e da obediência do coração. Um exegeta, nos limites da graça, tem que ser um exímio subordinado ao Senhor dos Senhores. Vamos uma coisa prática. Karen, quantas vezes você tem que perdoar o Marcos? 70 vezes 7. Por quantas faltas? Pela mesma falta. Por quanto tempo? Num dia você tem que fazer isso. Mas vamos imaginar que o Marcos tenha feito uma coisa muito feia. Terrível, imperdoável. O que você tem que fazer? Perdoar. E eu sei que esse cara já fez uma coisa muito feia. E eu sei que Deus lhe deu condição para perdoá-lo. E Deus está fazendo uma obra em vocês. Quantas vezes você tem que perdoar? Perdoar não é assunto de ortodoxia, é assunto de ortopraxia. É assunto de prática, não é assunto de teoria. Eu digo, Senhor, Senhor, e ele diz, perdoa. E aí, Bill, como é que eu faço?
Mas ele fez uma coisa horrível. Ele fez uma coisa horrível. Mas do reino de Deus é o reino dos horríveis, que são atingidos, alcançados pela graça. Eu quero mexer no ano que vem nas 3 facções do cristianismo: os hebreus, os helênicos e os gentios. Nós vamos verificar isto. A briga sempre é entre os hebreus e os helênicos. Mas nós vamos só deixar aqui para vocês começarem a pensar e ler a Bíblia. Quando encontrar helênico, vai ler com cuidado. E depois os gentios ou os gregos, porque os helênicos não são os gregos. Os helênicos são os judeus de mentalidade grega. E os hebreus são os judeus de mentalidade hebreia. E a briga é entre o tigre e o leão. Não é entre o tigre e o elefante. Guarde bem isso. Vocês vão descobrir coisas maravilhosas do que diz a Bíblia. O fato, Jesus ficou, agora mais embaixo, o requinte na fala não significa um caráter que nunca falha, mas também não denota um libertino que se libertou da ética. Impecabilidade é pecado, pecado rigoroso. Contudo, a hipocrisia é muito mais cruel. Não há nada pior do que se ser por fora aquilo que não se é por dentro. Segundo Jesus, uma das piores desgraças que se abate sobre alguém é ser comparado como um sepulcro caiado, belo por fora e podre por dentro. A imagem do cordeiro inocente com a natureza de lobo é a mesma de um anjo que hospeda um demônio. A expressão santinho do pau oco. Você sabe por causa do que é santinho do pau oco? Eles exportavam do Brasil ouro dentro dos santos. Fazia um santo oco, jogava ouro dentro e fazia contrabando de ouro para a Europa. Então estavam vendendo o santo, mas o santo estava cheio de ouro. E aí diziam, este santinho do pau oco, que era a aparência de santo, mas um santo, como é que eu vou dizer? Santo corrompido. Um santo cheio de ouro para fazer contrabando. Às vezes a gente faz isso. Né? Uma aparência que a gente tem e dá para os outros. Você me conhece? Você não me conhece. Então você não me julgue pela aparência. Deixa que Deus me julga. Porque Ele sabe que eu não presto. E pela sua graça, Ele vai tratar comigo. Eu posso dar uma aparência de que eu sou bom. E você vai dizer assim, Pastor Glênio, que bênção. Meu filho, desmonta desse cavalo. Não fica com essa imagem a meu respeito, porque ela é falsa. Só tem uma pessoa que sabe quem eu sou de verdade. É Deus. Nem eu sei quem eu sou. Por isso que muitas vezes eu tenho que orar, expurga-me tu dos que me são ocultos, dos meus pecados ocultos, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grandes transgressões. Senhor, tem misericórdia de mim.
Uma pregação verdadeira não é tudo. Ainda que careçamos da melhor hermenêutica a serviço da melhor exegese, em benefício da melhor homilética, mesmo assim a mensagem requer um mensageiro compatível com a realidade do Evangelho. Como dizia Campbell Morgan, o pregador da cruz tem que ser um crucificado. Não basta falar da cruz, é preciso ter os sinais da cruz. Eu me lembro daquele homem lá em Cascavel dizendo assim: eu botei uma mordaça na boca da minha mulher, mas a vida de Cristo saía pelos seus poros. Jesus foi categórico com aqueles que o apelidavam de Senhor, mas não praticavam a vontade do seu Pai. Vamos ler junto Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui está claro que o acatamento não acompanha a confissão. O melhor juízo crítico para avaliar uma vida espiritual não são os deslumbramentos, mas a submissão. O velho Antônio Abuchaim, viajando com ele e um seminarista, nós estávamos vindo lá de Guaíra, subindo o Rio Paraná, seminarista do seminário Betânia. Pastor Abuchaim disse para ele assim: fulano, pegue a vassoura e vá varrer esse barco todo. Eu quero esse barco limpo. Não vou varrer, não. Eu não vim aqui para varrer barco. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Pastor Abuchaim, no primeiro porto, disse: meu filho, desce e pode ir e vá arranjar um emprego. Você não tem submissão necessária para ser um pregador do Evangelho. Desce. No dia que ele disse para mim, eu também não gostei, não. Meu orgulho levantou. Mas disse: Senhor, se eu não presto para limpar um barco, eu não presto para nada. Preste atenção na palavra submissão. Eu queria ver, eu já disse uma vez aqui na igreja, a rainha Elizabeth na latrina, no banheiro da rodoviária de Barreiras. Eu queria ver a rainha com um rodo, um pano e um balde, limpando aquele banheiro. Eu queria ver. Foi assim que quando eu entrei na coisa que eu vi, voltei. E fui lá para a casa de uma senhora, bati e disse: senhora, por favor, será que a senhora podia me arranjar, deixar entrar no seu banheiro? Porque não deu para entrar no banheiro ali da rodoviária. Porque nadava. Aí depois eu entrei no ônibus para vir para Brasília e vinha pensando: meu pai, como é que a rainha da Inglaterra chegaria ali dizendo: dá licença, vou limpar esse banheiro? Mas Jesus desceu. Ele é o rei dos reis. E ele desceu não no banheiro lá de Barreiras, mas no banheiro mais sujo que eu conheço, que é o banheiro do meu coração. E foi lá e passou o seu sangue.
Nós precisamos ter cuidado. Submissão não é doutrina, é qualidade de vida. É a vida de Cristo. Piedade nos lábios não é o mesmo que subordinação no íntimo. Para esquivar do erro na salvação pela obediência à lei, temos caído no erro grosseiro da salvação sem obediência ao Pai. Nenhum filho de Deus pode ser subserviente, mas nenhum pode ser um indisciplinado birrento. Abba não tem filhos cabeçudos e intransigentes. Os filhos de Deus não são nordestinos de cabeça dura e cabeça grande. Olha aí. Dago. Tem que ter cabeça pequena. Mas antes que alguém rebarbe, é bom salientar que obediência no reino de Deus é mais do que dever moral. É um dom da graça. O Pai não exige obediência de uma criatura rebelde, mas requer de um filho que ele o capacitou para obedecer. O filho obedece. Às vezes vai contrariado, mas obedece. Por causa do amor que ele tem para com seu pai. Mesmo antes que alguém... Muito bem. A evidência de quem conhece a Deus é que essa pessoa é filha e o obedece voluntariamente. A sujeição que se origina na graça é o cumprimento de um filho que crê e nunca de um escravo que teme. Observância por receio não é obediência de filho. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu lamento profundamente, eu já cometi muitos erros na criação dos meus filhos e hoje eu estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim. Mas eu eduquei meus filhos com medo. Eu tinha uma regra. Quando dizia, o meu filho que está lá atrás agora pode escutar, ele era pequeno, estava brincando e dizia, vamos almoçar, já vou. Você sabe que é já vou de criança. Aí daqui a pouco, a mãe está chamando para almoçar, já vou. Filho, vamos almoçar, já vou. Depois do terceiro já vou, então eu dizia, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não tinha terceira. Porque dou-lhe três era chicote no traseiro. Não tinha dúvida. Na segunda estava sentado na mesa. E foi aprendendo assim que um dia aqui na porta desta igreja, Deus me livrou da morte do meu filho. Porque eles sabiam que não era não. E ele tinha uns 2, 3 anos de idade, e ele ia correndo para atravessar a rua, e eu estava cumprimentando as pessoas, e gritei, não! Nem Leonardo não foi, só o não. Mas o tom da voz ele sabia, que era um tom que só podia ser de pai. E ele brecou e o carro passou. Mas eu peço perdão a Deus pelo medo que eu causei a meus filhos. Porque meu pai não me põe medo. Ainda que ele seja firme, ele não me trata com medo. Eu não quero ser obediente porque eu vou para o inferno se eu desobedecer. Eu quero ser obediente porque eu o amo e quero amá-lo por causa do seu amor para comigo.
Eu não quero ter medo de inferno, nem de fogo. Ainda que essas coisas sejam sérias, o que eu quero é que meu coração seja conquistado pelo seu amor. Meu Pai, irmãos, eu sei que tem galardão, mas eu não busco galardão para a glória. O galardão é consequência da graça de Deus nas nossas vidas. A pregação do Evangelho tem que ser rigorosamente bíblica e os pregadores perfeitamente quebrantados. Sem o trabalho do lagar não há grãos fora da espiga. Sem a moagem dos grãos não há farinha para fazer o pão. O trigo precisa ser triturado até virar pó. E o pecador crucificado na cruz com Cristo precisa chegar ao nada. A morte precede a ressurreição do mesmo modo que o esvaziamento precede a plenitude do Espírito Santo. A vida cristã é vida de subtração do ego para abrir espaço ao governo soberano do Espírito Santo. Não eu, mas Cristo é a marca que identifica a vida espiritual autêntica. E isto significa uma vida de quebrantamento e submissão permanentes. Baxter foi incisivo. Uma pessoa cheia de si mesmo jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Cristo e o egoísmo humano são inconciliáveis. Não basta pregar a mensagem ortodoxa sobre os feitos da cruz de Cristo. É preciso que o pregador seja dispenseiro da vida que traz os efeitos reais da morte com Cristo. Dessarte, mansidão e humildade são destaques desta biografia que destrona os sinais, que demonstra os sinais dos cravos. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Manso e humilde são atributos comunicáveis do pastor às ovelhas. Atributos comunicáveis do pastor às ovelhas. Nós não temos, ele comunica como se fosse um vaso de água que enche e passa para outro vaso onde há o princípio da comunicação. Ele enche a nossa vida com a sua submissão e humildade. A mansidão é mais do que força. É mais do que força controlada. É o poder administrado pelo amor. Uma pessoa mansa é aquela que tem a capacidade e a energia para reagir com ímpeto, mas o faz com brandura, por causa de um amor eterno. É um leão feroz que reage como um cordeiro pacífico. Alguém disse que mansidão é a marca registrada de uma pessoa valente e forte, que foi vencida e dominada pelo Deus amorável. Uma das cenas que eu já vi mais interessantes foi um leão que foi criado por uma mulher lá na Colômbia. Esse leão era um leão de circo que foi jogado novinho, e essa senhora criou esse leão. E quando ele estava já grande, foi proibido que ela tivesse o leão em casa. E foi levado aquele leão para um zoológico. E um dia ela foi visitar o leão. E quando ela chegou lá, ela bate na grade. E o leão, quando vê, ele corre para ela, mete as mãos por entre as grades, abraça e começa a beijá-la, em pé. A cena é fantástica.
O animal é um monstro, mas tem afeto. Tem um poder para comer, para esmagar, mas ali ele abraça. E os dois, e ele fica carinhosamente esfregando nessa senhora. A cena me deixou lá embaixo. O que é mansidão? É um animal que tem todo o poder, mas aquele poder está controlado por causa do amor. Mansidão não é coisa de fraco, é coisa de forte. É aquele que é forte suficiente para ser fraco, para que na sua fraqueza ele demonstre mansidão. Não é aquele que tem o ímpeto. Mas, espera lá. Eu podia acabar com você, mas eu amo você. Por isso que um homem que bate numa mulher, ele devia levar uma surra de 10 homens. Se aqui alguém já aconteceu isso, me chame. Que eu vou com mansidão dar uma surra nele. Eu vou convidar uns 10 homens, especialistas aqui da igreja. Cadê tem um lá atrás. O Leandro, ó. Fica em pé aí, Leandro. Fica em pé, Leandro. Ó o braço dele, viu? Leandro vai me ajudar. Eu estou dizendo isso porque outro dia eu soube que alguém deu uns tapas numa mulher aqui na igreja. Eu estou querendo pegar ele desapareceu. Mas eu estou querendo pegar esse cabra. Manso é mais do que um ser pacato. Há pessoas que são dóceis por temperamento, mas isso não significa mansidão. Também não confunda covardia com serenidade de espírito. Muitos agem com suavidade movido a temor e não a amor. Na mansidão, tanto o pleito como a réplica são consequências de um grande poder governado pela afeição da graça e do amor de Deus em Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um tempo desses eu ia viajando atrás num carro com um irmão e a esposa e mais um filho. De repente nós passamos num lugar, numa outra cidade, onde estava tendo um grupo de emo, essa turma que veste de preto, batendo num outro menino que passou que não era da tribo. E aquele homem abriu a porta e saiu correndo, a mulher agarrou, não pode, não pode. Ele disse, não se pode deixar de agir numa hora desta. Esse homem é manso. É covardia você perceber uma coisa e não tomar posição. O amor é o único poder que é proporcional e adequado para neutralizar o abuso. A maior força do mundo é aquela que consegue paralisar a violência do ego. E nada, senão a mansidão de um coração amoroso, é capaz de estacionar esta arrogância.
Quando eu era menino, lá no interior de Barbacena, no Piauí, um homem bebeu cachaça. E esse homem pegou uma carabina. E ele andava na rua e dizia: aparece aqui um homem que eu quero ver. E as portas se fecharam todas e todo mundo com medo daquele homem. E não tinha um homem para enfrentar aquele monstro. Mas havia uma mulher, filha, neta de índio. Essa mulher abriu a porta. Eu quis segui-la e ela disse: volta, esse assunto é meu. E ela foi na porta e chamou: José! Me dá essa arma e entra aqui. José chegou e disse: toma, dona Belinha, entra aqui. Daqui a pouco chega o delegado com uma meia dúzia de soldados. Cadê esse homem? Agora vocês não vão levar ele, não. Porque quando ele precisava ser preso, vocês não prenderam. Não tem homem nessa cidade? Quem vai cuidar dele agora sou eu. Aquela mulher me ensinou algumas coisas. Nunca ser covarde diante das acusações. Nunca se dobrar diante daqueles que se levantam contra a verdade. Mas com mansidão. A própria salvação da alma está focalizada na intervenção de um espírito manso ao receber a influência da palavra de Deus, já disseminada em seu interior. Vamos ler aqui Tiago capítulo 1, versos 20 e 21. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou falar um pouquinho só aqui nesse assunto. Um pouquinho. Sabe qual é a coisa mais difícil no mundo? É você pegar a palavra de Deus e ficar quieto com ela durante 15 minutos, meia hora, 1 hora. Manso, quieto, deixando a palavra operar na sua vida. Minha cabeça vai para tudo quanto é lado, ela pula daqui, ela pula de lá, ela vai para lá, tenta solucionar um problema, e para ser, acolhei com mansidão, fica quieto. Você já tentou fazer isso? É difícil ou não? É difícil ou não orar? O meu filho ontem me falou sobre oração pública, que ele discorda de alguns aspectos da oração pública. E oração particular é difícil demais. E você acolher com mansidão a palavra e ficar quieto. Mas é aí que a palavra vai operar para salvar a nossa alma desta ansiedade, dessa força, dessa capacidade de querer resolver os problemas, porque eu tenho que ter o controle de tudo nas minhas mãos. Agora, se Deus é quem é, Ele pode. Mas eu não acredito que Ele possa, então eu tenho que agir. E agora? A permanência na videira é uma questão básica da mansidão espiritual. Ninguém consegue permanecer em Cristo sem a permanência
sem a persistência da afetividade tranquila que se nutre apenas em Cristo, a cata de inovações e a busca por originalidade são sintomas de um coração ansioso ou inquieto, que não obtém tudo o que há de novo para a vida espiritual somente em Cristo. Tudo aquilo que a videira possui permanece nos ramos, pertence aos ramos. Tudo aquilo que a videira possui pertence aos ramos. Tudo que é de Cristo é nosso. Se a mansidão é a capacidade espiritual conferida àqueles que administram a vida na dependência tão somente do Senhor, em total submissão, a humildade é fazer justo juízo acerca de si próprio. Andrew Murray entendia que a humildade é simplesmente a percepção da completa nulidade. Ora, um ser mortal não pode se mostrar autossuficiente. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Me dê um antônimo de fé. Qual é o antônimo de fé? Incredulidade. Qual é o antônimo de fé? Medo. Qual é o antônimo de fé? Ansiedade. Todas as vezes que você estiver ansioso, você está lutando contra a fé. Não andeis de coisa alguma. Deus dá comida para passarinho? Dá. Deus dá roupa para lírio? E nós? Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Todas as vezes que eu vejo ansiedade no meu coração, é que significa que eu estou agindo, eu não estou crendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Você tem um filho drogado? Tem. Então, você pode mudar a droga desse filho? Não pode. Deus pode. Você crê que Deus pode? Você acredita ou crê? Você crê? Se você crê, você entrega. E se você entregou, o que vai acontecer? Acaba a ansiedade. Eu sei que eu não entreguei enquanto eu estou ansioso. Eu sei que eu entreguei quando a ansiedade perdeu a força. Eu agora sei que o Senhor vai fazer, de alguma maneira, de algum modo, que eu não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer. Seu marido é um problema, sua esposa é um problema, você pode mudá-lo? Se você pudesse, já não era mais problema. Faz tempo que você estava querendo mudar ela. Agora, Deus pode? É, pode. É assim que a gente acha. Olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Onde está o nosso erro? Em não conhecer as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Quanto poder Deus tem? Ah, é todo. É todo conversa fiada. Se você ajudar um pouquinho, Deus faz. Agora, se você não ajudar, Deus não faz. Por que você está ansioso? Por que eu fico ansioso?
Eu estou pregando certo, mas eu estou aqui, ó, tremendo. Como é que vai ser o futuro daqui para frente, economicamente, neste mundo? Como é que vai ser? Sei não. E quando trocarem a moeda, como é que vai ser? Um irmão dizia, pastor, eu não gosto que o senhor fala sobre isso, porque, meu amigo, a calça já está sujando agora? Meu amigo, pera lá, você é filho de quem? Será que aquilo que foi escrito lá na Bíblia, foi escrito para encher linguiça? O quê? Nunca viu o justo? Não. Nunca viu o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. O leãozinho passa fome, mas os que esperam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quem disse isto? Será que foi Deus? Será que essa Bíblia é realmente de Deus ou é da alta crítica? O orgulho foi a base de lançamento do pecado e a torre de projeção dos méritos pessoais dessa raça soberba e elevada que pretende ser autônoma. Em contrapartida, a humildade vem mostrar, segundo Santo Agostinho, que a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos nunca serão suficientes. Para prosseguir, ainda no argumento de Murray, eu preciso em humildade saber com clareza o que Deus... Saber com clareza que o Deus que escolheu Cristo para ser a videira, foi também quem o capacitou completamente para operar toda a obra que, como videira, Cristo deveria realizar. Spurgeon definiu a humildade nesses termos: quanto mais elevado estiver o homem na graça, menor ele será aos seus próprios olhos. O crescimento em humildade é também a arte de cavar poços, pois quanto mais profundo estiver escavando, mais invisível aos olhos dos espectadores. A visibilidade pública é a chave, a invisibilidade pública é a chave da comunhão secreta da vida espiritual verdadeira. Uma vez que a seleta humildade não celebra a sua glória. Você nunca vai ver uma pessoa humilde, porque o humilde nunca vai se considerar humilde, nunca vai demonstrar sua humildade, e ele vai ficar mais invisível possível, no fundo do poço. O capitão José Joaquim cavava poço, e ele não tinha ninguém para levantar, ele cavava, depois ele subia no sarilho, sem ninguém lá em cima, na corda, enchia e levava tudo para cima. Que trabalho insano. Tornava a ir, tornava a subir. Aí alguém chegou e disse: seu José Joaquim, deixa eu ficar aqui em cima. Se você pode, eu deixo. Mas ele subia e descia para cavar poço. E quando ele descia, ninguém via. Quem está no fundo do poço, ninguém vê. Quais dos 4 personagens dos chamados patriarcas foi menos visto? Abraão, Isaac, Jacó ou José? Qual é o mais sumido? Isaac. Qual era a profissão principal de Isaac? Cavar poço. Abraão construía altar.
Isaac cava poço. Jacó construir torre. José ter sonho. O mais invisível, Isaac. Não tem muita coisa contada de Isaac, não. Figurinha inexpressiva. É o que mais se assemelha a Cristo. A pregação do Evangelho é Cristo Jesus e sua obra na cruz. A igreja primitiva tinha convicção dessa mensagem. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Se conseguirmos pregar às pessoas somente a Cristo e este crucificado, nós teremos pregado tudo o que elas precisam, tanto para a salvação como para a santificação. Se conseguirmos pregar somente a Cristo crucificado. Eu sei que há alguns hoje que estão dizendo que não devemos pregar a Cristo crucificado para a salvação. Devemos pregar a Cristo crucificado só para a santificação. Mas eu devo negar este fato. Porque quando a Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, Paulo define o Evangelho. Antes de tudo vos ensinei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Este é o Evangelho. Não posso aceitar essa teoria, porque contraria a palavra de Deus. Precisamos alinhar a pregação com a vida. Foi James Denney quem instigou este pensamento. Nenhum homem pode dar ao mesmo tempo a impressão de que é uma pessoa capaz e de que Cristo é poderoso para salvar. Ninguém pode dar essa impressão. As duas posições são excludentes. Não há possibilidade de alguém atirar na mosca em cima da mira, se o ego não for crucificado juntamente com Cristo e não houver um levar deste morrer diariamente. Mansidão, humildade, amor e submissão são sinais que evidenciam o caráter de Cristo na vida do cristão. A minha maior tentação é ser a luz e não a vela. Mas a luz do mundo é Cristo, enquanto a vela é consumida. João Batista veio para dar depoimento da luz. João capítulo 1, 8 e 9. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. João entendeu que era a candeia e que Cristo era o lume. Por isso convinha que Cristo resplandecesse e que ele, João, minguasse cada vez mais e desaparecesse. Esse encolhimento da visibilidade não é um rebaixamento de sua identidade. Ao contrário, João era um filho amado do Pai. Mas a sua ênfase era que Cristo fosse glorificado e que ele, João, fosse apenas um instrumento desta glorificação. O ponto de equilíbrio da vida cristã autêntica é termos a nossa identificação apenas na pessoa e obra de Cristo. Eu não preciso me rebaixar. Eu preciso considerar-me realmente como aquilo que eu sou. E eu faço esta analogia.
Eu comprei este relógio por $100. E agora, Bill Gates deu por ele para mim $100 milhões. Quanto vale o relógio? Não, senhora. $100 milhões. Eu comprei por 100. Ele valia 100 até eu comprar. Mas o preço pago para mim foi 100 milhões. Ainda que ele não valha os 100 milhões, ele passou a valer os 100 milhões. Eu não valho o preço que Cristo pagou. Mas agora estou valendo o preço que ele pagou. Eu não valho nada, mas eu valho tudo. Eu não tenho nenhum valor em mim mesmo, mas o valor que Cristo pagou por mim foi dado para que eu tivesse gratidão e adoração. Puxa, Senhor, eu valho mais do que o mundo inteiro. Eu valho a tua vida, a vida de Cristo. Não sou nada, mas sou tudo. Equilibra. Eu sei que por mim mesmo não sou nada, mas eu sei que pelo preço que foi pago, eu sou muito especial. Mas aquele especial não me honra. Aquele especial me humilha diante da dependência dele, para que eu possa adorá-lo de verdade. Mansidão sem humildade é uma utopia. Humildade sem submissão é impraticável. Submissão sem amor é despotismo. O amor de Deus promove a submissão voluntária que se manifesta através de uma vida interior mansa e humilde. O destaque do apóstolo Paulo resume o assunto da pontaria que acerta na mosca em cima do alvo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.